Olá, como você está? Tudo bem? Aqui é o Dr. Rubens Cascapeira Júnior e mais uma conversa com você, numa Saúde Fora da Caixinha, você também para a Rádio Família Web Rádio, que gosto de conversar sobre assuntos da medicina, sobre assuntos de saúde, de uma abordagem um pouco diferente. Então, meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, o meu CRM é 41749. Eu quero conversar com você hoje a respeito de inteligência. Isso mesmo, inteligência. Então, o que é inteligência? A gente pode definir inteligência sobre a capacidade de resolver problemas. Então, as capacidades que nós temos para encontrar soluções e resolver problemas. Existem vários tipos de inteligência, né? Então, a gente sabe que tem o QI, que é um teste de inteligência cognitiva. Você faz uma série de testes lá, e ali você vai ter um número, e esse número é mais ou menos de acordo com a tua capacidade que foi descrita aí na sociedade. Então, pessoas que têm uma super capacidade, têm QI mais alto, pessoas que estão com uma capacidade mais baixa, têm números mais baixos. Então, é uma avaliação, digamos assim, matemática, de frases, de língua. É uma maneira de a pessoa identificar a sua inteligência. E eu entendo que existe aí algumas falhas que podem ser conversadas, porque ali existem também as questões de cultura, né, quanto você desenvolveu. Mas tudo bem. Mas o que eu quero hoje trazer para você é que existem outros tipos de inteligência, né? Hoje já é estudado muito a inteligência emocional, a inteligência psicossocial, né? A inteligência de relacionamento, como é que você se relaciona. Existe a inteligência espiritual, vários tipos de inteligências múltiplas, como o Dr. Gardner, inclusive, o pai entre aspas, da inteligência emocional, trouxe para a gente. Mas eu quero hoje trazer, como eu costumo dizer, um aspecto da inteligência orgânica. Eu vou dizer inteligência orgânica. Quando eu digo inteligência orgânica, eu quero que você acompanhe comigo um tipo de raciocínio que eu tenho tido, né, nos meus quase 40 anos de formado. Então, eu sou um médico, a minha proposta de vida, né, é trabalhar na área da saúde. Há cerca de 30 anos eu consegui identificar a diferença entre tratar saúde e tratar doença, né? Quase abandonei a medicina há 30 anos atrás, quando identifiquei que eu não queria mais tratar doença, que eu queria tratar saúde. E aí eu fui buscando, nesses 30 anos, e continuo buscando, maneiras para que a gente possa tratar a saúde. Veja que é bastante diferente eu tratar uma doença ou tratar uma saúde. Quando eu trato, por exemplo, um diabetes mellitus com remédios, eu estou tratando a doença. Quando eu praticamente... fazer ao vivo é isso que acontece, a gente tem o telefone. Quando a gente tem uma proposta de tratar a saúde, por exemplo, o diabetes mellitus, a gente vai tratar a dieta, o exercício, a visão psicológica, a visão transpessoal. Aí você vai tratar a saúde para que o corpo vá desenvolvendo a saúde e buscando a saúde possa, entre aspas, dirimir ou diminuir ou até eventualmente curar a doença. Então, isso é muito distante. Quando eu trato uma hipertensão arterial, por exemplo, pela doença, eu dou remédios para controlar a pressão arterial. Quando eu trato pela saúde, eu vou identificar a dieta do indivíduo, o estresse que ele passa, como é que ele dorme, que tipo de exercício ele faz e que suplementação ou que ele pode fazer para que o corpo reabilite novamente, seu organismo fique reabilitado e, então, digamos assim, possa até controlar melhor a pressão ou, quem sabe, até curar a pressão. Então, tem uma diferença muito importante entre você tratar doença e tratar saúde. E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que você eventualmente tem aí, que você chama de doença, você está tratando a sua doença ou a sua saúde? É completamente diferente. Bom, uma abordagem que eu quero trazer hoje, que eu quero que você pense comigo, raciocine comigo, avalie comigo essa proposta, é o seguinte: nós temos uma inteligência
orgânica. O nosso corpo tem uma inteligência, que é a capacidade corporal ou instintiva, como a gente quer dizer, ou mesmo celular, não importa o nome que você queira dar, mas é uma inteligência a própria do organismo de lidar com os problemas. Isso chama inteligência. Né? Capacidade de lidar com problemas e resolver problemas, isso chama inteligência. Então, estou dizendo que existe uma inteligência orgânica. Bom, e como é que a gente vem estudando isso há muitos anos, identificando? Então, o organismo tem mecanismos de atuação. Então, ele vai agir para resolver questões, problemas, à sua maneira, quer dizer, ao seu banco de dados, à sua inteligência. Né? Então, por exemplo, um engenheiro resolve os problemas de engenharia de acordo com o que ele estudou na faculdade. Diferente, por exemplo, do arquiteto. Então, o corpo tem uma capacidade de resolver problemas. A questão é que foram se perdendo essa observação da inteligência corporal. Eu vou dar um exemplo que você logo vai saber o que eu estou dizendo. Ó, provavelmente você já se fez um corte na vida. Né? Um corte qualquer. Um acidente com uma faca ou alguma coisa semelhante e cortou. Um corte, às vezes, pequeno. Não precisou nem fazer levar pontos, essa coisa toda. Então, digamos que você fez um corte pequeno na mão, e esse corte pequeno na mão, você observou, então você lavou, tal, você pode ter posto ali um band-aid, né, uma coisa assim no sentido, mas passar algum remedinho local, mas você foi observando que esse corte foi se fechando sozinho. Você não precisou tomar remédio. Você não precisou fazer nada. O corte... Como que é isso? Quer dizer, o corpo entendeu, pela sua inteligência natural, que ele precisava ir lá e juntar as células de novo daquele local. Se for muito profundo, precisa ajudar. Se for mais superficial, o corpo sozinho foi lá e começou a aproximar mais células, construir mais células e fechou. Então, quantas vezes um machucado curou-se sozinho? Então, eu estou dizendo que existe, então, uma inteligência, existe uma programação, um programa, não importa o nome que você queira dar, que vai fazer o organismo curar-se sozinho. Eu quero que você entenda o que eu estou falando agora, porque quando a gente fala curar-se sozinho, o corpo tem a sua maneira de curar. Um corte é óbvio, ele vai lá e vai aproximar as células, vai aproximar ali as margens e automaticamente vai se curar. Mas onde chega? Até onde chega essa situação que a gente chama de uma autocura, uma cura que o corpo vai curar? Curar o quê? Então, vamos lá, curar o quê? Então, primeiro a gente precisa entender que a inteligência corporal é um pouco diferente do que a gente, às vezes, tem de entendimento, de expectativa. Eu vou pegar um foco, vou pegar uns focos para a gente conversar, para você entender qual é essa abordagem. Então, vamos lá. Vamos falar, por exemplo, sobre obesidade. Então, obesidade, que é uma doença hoje em dia, né? É uma doença crônica, eu chamo de doença, porque é uma doença, eu estudei muito, eu digo que é uma doença. E aí, como é que o corpo funciona? Então, eu vou convidar você, eventualmente, para você entrar na internet e ver, olhar algumas dessas figuras, imagens que nós temos do final da Segunda Guerra Mundial, quando os exércitos da Aliança chegaram nos campos de concentração, que ainda existiam lá prisioneiros vivos. São imagens terríveis, espero que nunca mais a humanidade passe por aquilo, mas quando você observa os que estavam vivos, você vê que são quase cadáveres ambulantes. O que eu quero dizer com isso aí? É praticamente puro osso. Então, não tem nada, né, de músculo. O músculo foi totalmente consumido.
Mas eu quero que você observe, embora sejam cenas difíceis, duras, eu quero que você observe o abdômen, a barriga. Por incrível que pareça, essas pessoas que são puro osso e pele, têm uma barriguinha. Então, o que mantém o ser humano vivo, a inteligência orgânica, a inteligência corporal, que mantém o ser humano vivo quando não tem alimento, vou repetir, ou o ser humano quando tem uma falta de alimento, nesses casos aí, absurda, né? Muitos morreram de fome ali. Aqueles que ainda estão vivos, eles se mantiveram vivos porque eles tinham ainda uma reserva que os mantém vivos. Essa reserva fica onde? Na gordura. A reserva de sobrevivência da inteligência orgânica fica na gordura. Eu preciso repetir, porque a reserva de inteligência, a reserva de sobrevivência da inteligência orgânica fica na gordura. Então, isto é um programa de inteligência de sobrevivência. Então, nosso corpo tem programas inteligentes de sobrevivência. Programas. Um deles, o principal, seria que se baseia numa parte do cérebro, que a gente chama de tronco cerebral, ou na avaliação trino, né, do cérebro como se fossem 3 divisões, onde tem o cérebro reptiliano, que seria o tronco cerebral. Ali se baseia as condições de sobrevivência do ser humano, né, que tem a ver com luta e fuga, tem a ver com sobrevivência e com reprodução. Então, as 3 funções do cérebro reptiliano, seria o cérebro semelhante ao dos répteis que nós temos, que tem a ver com sobrevivência, tem a ver com reprodução, tem a ver com luta e fuga. Tá, tudo é sobrevivência. Na parte de sobrevivência, a inteligência diz assim: se faltar comida, se não tiver comida, aciona um programa, acessa um programa, e esse programa vai fazer o seguinte: vai fazer reserva de gordura e dirigir-se para obter energia para a vida dos músculos. Então, vai queimar músculos. Escuta o que eu estou falando. Vai queimar músculos para a sobrevivência. E vai fazer reserva de gordura. Então, a primeira fase dessa inteligência reptiliana que nós temos, então não é racional, é muito abaixo da racional, é da nossa parte reptiliana, da nossa parte instintiva, da nossa parte mais animal, é o seguinte: não tendo alimento, ele vai fazer reserva de gordura, tudo que ainda entrar vai para a gordura, e para o dia a dia já começa a queimar músculo. Então, as pessoas ainda acreditam que não comer emagrece. E eu pergunto, emagrece o quê? Emagrece o quê? Emagrece músculo. Então, não comer, você perde músculo. E é o que eu vejo praticamente no meu dia a dia. As pessoas falam, não, eu vou fazer uma dieta, vou fazer um regime, e aí você tem o quê? Você tem quadros de emagrecimento muscular, que é patológico, é doentio. Porque você acionou. Agora, a pergunta é que eu me faço e te faço agora. Como é isso? Você vai me dizer, mas doutor, eu estou cheio de comida na geladeira, eu tenho uma despensa. Mas a tua inteligência orgânica, a tua inteligência corporal está dizendo que não tem comida. Porque para o corpo não está chegando alimento suficiente. Para o corpo. Você pode ter na despensa, você pode ter na geladeira, mas o corpo não está vendo chegar nele. Por quê? Porque ele gasta determinado número de calorias e o que você está ingerindo é menos do que você precisa para se manter vivo. Eu vou repetir. Nós temos um mínimo de caloria para nos manter vivos. Quando você não atinge, você não atende
essa mínima proporção, o organismo vai interpretar como se estivesse faltando alimento. E faltando alimento, ele vai naturalmente acionar o programa de sobrevivência, porque ele vai entender que não tem alimento. Aí ele vai começar a acionar. Então as pessoas falam, mas eu estou fazendo um regime. Eu falo, você está perdendo medida? Não. E quando faz uma avaliação, que é importante fazer uma avaliação, que chama bioimpedância, essa avaliação de bioimpedância, ela faz um registro do corpo, a quantidade de músculo, a quantidade de gordura, a quantidade de água, os departamentos do tronco, do abdômen, dos braços, das pernas, vai medindo água, vai medir músculo e gordura. Então, é uma bioimpedância. Se eu não tenho isso, eu não tenho como saber o que eu estou emagrecendo. Ou você, claro, existem aí as avaliações com aparelhos que medem a massa gorda, a massa muscular no corpo. Tudo bem. Aí é uma outra avaliação que muitas vezes a nutricionista faz, avaliando o corpo, fazendo as dobras, as medidas das dobras do corpo, etc, etc, etc. Então, a inteligência diz isso. Bom, e aí, mas, Rubens, como é que é isso? Qual é o mínimo que eu preciso de caloria? Mas é óbvio, né? Então, se a gente fizer um paralelo, uma empresa, né, uma empresa qualquer, vai ter 5 funcionários, ela tem um tal de um custo fixo mínimo necessário dos 5 funcionários. Se ela tem 10, é mais. Se ela tem 1.000, é mais. Então, a gente não pode jogar tudo por baixo, né? Como se falasse, não, todo mundo agora é como se fosse 5 funcionários. Aquele que tem 20 funcionários vai falir, vai quebrar. Então, existe uma conta personalizada, individualizada, que você pode fazer para você entender que você pega o seu peso total. Então, vamos lá. Digamos que você pese 100 quilos. Quanto é o mínimo necessário de calorias, entre aspas, presta atenção, eu vou falar agora, boas. O mínimo de calorias boas. Você precisa de 100 quilos vezes o número 20. 100, que é o peso que você tem total, vezes o número 20 e vezes o número 22, que seria a margem. Então, 100 vezes 20, 2.000. Então, é uma pessoa de 100 quilos, entre 2.000 e 2.200 calorias, seria o basal, o básico, para sobreviver. Não é para fazer muita coisa, é para ser atleta, não, é para sobreviver. Então, pega teu peso, faz aí agora a conta, pega uma máquina de calcular se teu peso é mais complicado, multiplica por 20, multiplica por 22. Essa é a faixa onde o teu organismo vai entender que não pode ser menos que isso aí. Se for menos que isso, você vai informar, o corpo vai receber uma informação de que não tem alimento no mundo, e ele vai naturalmente acionar o dispositivo, o programa de sobrevivência lá no cérebro reptiliano. E você passa a ser dirigido, nesse momento, pela sobrevivência. É como se fosse, por exemplo, lei marcial num país. Lei marcial. Então, acabou, fica em casa, não pode sair. Quem manda é isso. Então, tem uma lei marcial do corpo. Faltou comida, ele aciona o dispositivo de sobrevivência, o programa de sobrevivência, que é isso. Fecha a questão. Se não tiver, para uma pessoa de 100 quilos, 2.000 calorias, ele vai começar a iniciar um processo de sobrevivência que é guarda gordura e queima músculo. Então, essa inteligência orgânica, essa inteligência corporal, ela já está no nosso organismo há milênios. E não mudou. Então, as pessoas, mas como é que faz quando a pessoa, por exemplo, para de comer? Legal? Vamos lá? Isso é muito importante, eu acho importante, porque eu venho pesquisando, né? Porque tem gente que hoje fazem testes de ficar sem comer. Fica 20 dias, 30 dias, e olha, fica muito bem. Já conheci pessoas assim. Então, essas pessoas, elas, entre aspas, não acionam o dispositivo de sobrevivência. Então, olha que interessante. Elas não estão sob a lei marcial do corpo, que é do sistema reptiliano, que é a lei da sobrevivência. Não.
elas acionam outros dispositivos. Tanto é que as pessoas precisam se preparar psicologicamente para isso. Porque nos primeiros dias é acionado esse programa. E a pessoa, então, começa a entrar em crise. Então, ela precisa ter um processo de autoconhecimento, trabalho psicológico, um trabalho terapêutico, um trabalho meditativo, onde ela vai desligar esse processo de sobrevivência. E vai, entre aspas, encontrar maneiras alternativas de repor as energias que ela precisa. Por isso que essas pessoas falam que elas vivem de luz. Então, elas entram num processo de captação de energia. Então, o importante é isso. O corpo não fica sem energia, ele só muda a maneira de captar energia. Ele captava só dos alimentos, agora capta da respiração, da meditação, do sol, e tudo bem. O importante é que está chegando energia. Eu quero deixar claro para você que, no fundo, o corpo precisa de energia. Sem energia, você vai ficar doente e vai morrer. Se você só tem um dispositivo de conseguir energia, que é via alimentação, e você cortar essa única fonte de sobrevivência, o corpo vai atuar de maneira dele. Mas se você ampliar outras maneiras de captar energia, como os yogis fazem, fazer uma meditação, fazer um trabalho físico tipo yoga, buscar meditar sobre o sol, quer dizer, se você encontra outros mecanismos de captação de energia, tudo bem. Você naturalmente vai dar para o seu corpo, e ele vai entender que está chegando energia suficiente para a sobrevivência. Está chegando energia suficiente para a sobrevivência. Senão, você vai entrar no processo de sobrevivência. E o que eu encontro assim, as pessoas que vêm me procurar para gestão de peso, nós fazemos a bioimpedância, nós fazemos um tipo de histórico alimentar, e a própria pessoa vai dizendo que ela não come o suficiente. Ela fala, doutor, eu como pouco. A maioria fala isso aí. Pessoas com gestão de peso, eu como pouco. Ou come errado. Então, de novo, digamos que você... Vamos fazer um paralelo para você entender? Você precisa de uma certa quantidade de recursos financeiros para viver. Você tem aí um negócio teu. Esse negócio teu, você compra um produto e revende esse produto e você põe a tua margem de lucro, que é o que você vai ganhar, em cima disso você vai viver. Mas se você compra um produto e a venda desse produto, você, digamos assim, vende mais barato do que comprou. Vou dar um exemplo. Você compra aí celulares a R$1.000 e vende a 950. Então, cada vez que você faz uma venda, você perde R$50. Então, isso é um negócio que você vai ter perdas. Quando nós temos alguns alimentos que o nosso organismo interpreta como maus negócios. O que são maus negócios para a nossa inteligência corporal de assimilar energia, vitaminas e minerais? São alimentos pobres em vitaminas e minerais, ricos em carboidratos ruins, que acabam trazendo para o organismo um desgaste, tem um gasto. Eu falo, puxa, eu compro o celular a R$1.000, mas eu tenho que buscar o transporte, eu gasto mais X de transporte, depois eu tenho que gastar X de imposto, depois eu gasto X de aluguel na minha loja. E estou vendendo por R$1.000. Eu estou empatando? Não, você está perdendo. Porque você teve os gastos aí, né? Com o transporte, com os impostos e com o aluguel. Então, existem alimentos que dão prejuízo para o nosso organismo, nessa visão. Alimentos que dão prejuízo para o nosso organismo. Então, eu quero que você entenda que, mas eu estou comendo pouca caloria. Não é caloria que engorda, é a má caloria que inflama o corpo, fazendo com que ele aumente o peso.
A má caloria é que faz você inflamar, que faz você engordar. A boa caloria não engorda. Bom, o que eu quero dizer com boa caloria? Alimento de verdade. Alimento de verdade. Então, faz alimentação de verdade. O que são? Ovos. Ovos são alimento de verdade. Né? Frutas. Não suco de frutas. Frutas, comer frutas. Grãos. Arroz, feijão, lentilha, ervilha. Todos os grãos. Pode comer. Todos os legumes. Arroz e feijão, à vontade. As carnes, pode comer. Agora, quando você põe carboidratos simples, que vem na linha dos farináceos, as bolachas, os biscoitos, os pães, esses são alimentos pobres que dão prejuízo. Você fala, não, mas eu como bem, eu como 2 sanduíches de manhã, aí eu como uma bela massa no almoço, e à noite ainda como mais lá, algumas esfirras, não sei o quê. Você está pondo só carboidrato ruim, só prejuízo para o teu corpo. E quando o teu corpo identifica que você está dando prejuízo para ele, ele tem que acionar o dispositivo de sobrevivência. Porque, nossa, eu estou gastando e o que está entrando não me dá lucro. É a coisa da empresa, né? Você paga R$1.000, e quem muito de gasto ainda vende R$1.000. Alguém vai chegar e falar, para com isso. Para com isso. Você está se descapitalizando. Então, essa imagem de que quando você está no prejuízo, você se descapitaliza. O que é descapitalizar? Perder músculo. Perder músculo é envelhecer. Então, o idoso muitas vezes perde músculo porque ele não consegue absorver os nutrientes necessários para continuar capitalizando. Então, quando eu atendo um idoso, ele vai, ele volta, eu falo, não, você ganhou músculo aqui, hein? Você ganhou músculo. Então, envelhecer é perder músculos. Então, no mínimo, você ganhou músculo, não está envelhecendo, ou diminuindo o relógio biológico. Então, estou te convidando para entender que existe uma inteligência biológica, uma inteligência corporal, uma inteligência orgânica. E essa inteligência orgânica é que vai fazer o quê? Vai ter o seu sistema, que eu peguei hoje, o sistema da questão do peso. Lembre-se, alimentos que dão lucro, alimentos que dão prejuízo. Alimentação que dá prejuízo, alimentação que dá lucro. Quando você entra na farinha, quando você entra nos açúcares, nos doces, nos carboidratos simples, você tem prejuízo. Quando você entra nos alimentos de verdade, você tem lucro. E no lucro, você vai ter saúde, você vai ter disposição, você vai ter energia, você vai ter vitalidade. E isso é o convite que eu te faço hoje. Se você gostou, você da família Web Rádio, pode também entrar nos nossos canais, no canal Saúde Funcional Vida Plena, Saúde Funcional Vida Plena. Você pode entrar no nosso canal, no Instagram, rubens.cascapeira.jr. Você entra aí e dê o seu like, o seu dislike, deixe sua dúvida, passe também aí, você do pessoal da família Web Rádio, passe suas dúvidas. Você dos meus canais sociais, do Face, do Insta ou do YouTube, deixe suas dúvidas aqui, para que a gente possa cada vez trazer mais novidades para você. Hoje, falei sobre a inteligência orgânica corporal, inteligência instintiva, e falei diretamente ligado na questão da gordura, da obesidade. Existe também um raciocínio para doenças. Então, existe todo um raciocínio dessa inteligência orgânica, dessa inteligência corporal, ligada às doenças. Então, farei oportunamente um vídeo também falando sobre a inteligência orgânica, a inteligência corporal nos cânceres. Isso mesmo, você vai ficar surpreso. Como é a atuação do organismo, a sua inteligência corporal, causando câncer, como processo de cura. Todas as doenças, então, têm o seu entendimento. Então, entre no nosso canal, Saúde e Vida Plena. Um abraço caloroso para o pessoal da família Web Rádio e dos nossos internautas aí nas várias linhas.
Estamos sempre contigo para poder trazer novas informações e novos raciocínios. Fiquem com Deus. Muito obrigado.